Vamos aprender a confeccionar um mega hair de tiara mágica ou um mega hair instantâneo. Nós vamos precisar de tic-tac para mega hair. Normalmente eu uso 2 tic-tacs. Eu sempre compro o preto, que é o mais fácil de encontrar também. E ele tem um siliconezinho ali na parte de baixo, que é o que ajuda a fixar bem o cabelo. Ó, a gente abre assim, dá pra ver os dentinhos. Essa parte é o que tem que ficar pra fora do mega, tá? Vamos precisar de um fio de silicone. Não é fio de nylon, é fio de silicone. E a gente encontra nessas casas de artesanato ou aviamento. Eu comprei dessa marca, Crystal Tech. Além desses 2 produtinhos, não podemos esquecer do microlink. O microlink que eu gosto de usar é esse que tem o silicone por dentro. Normalmente eu trabalho com as cores preto e marrom, que também são as cores mais fáceis de encontrar. E a agulha curvada, que ela é tipo C, e uma linha de nylon. Essa é uma linha de nylon ou pode ser também a 100% poliéster, aquela linha tradicional de costura. Vamos então para a confecção, pegando já um microlink, que nós vamos colocar bem na pontinha da nossa faixa. A parte que nós vamos colocar o tic-tac e o microlink vai ser na parte interna, onde fica aquele acabamento das costuras, tá? Aquela parte mais feinha do mega hair mesmo. Já pegamos o microlink, posicionamos bem na pontinha da nossa faixa. E antes de fixar o microlink, a gente dá aquele primeiro pontinho bem apertadinho, para depois não se desmanchar essa costura. Isso é muito importante. Prontinho, agora nós vamos pegar o microlink, passar pela agulha e vamos fixá-lo na parte de dentro. A gente não pode esquecer, para poder ficar com o acabamento bem bonito. Eu sempre dou várias e várias voltas na linha, para que esse ponto não se desmanche, não solte. E já jogo o microlink para a parte de dentro do mega. Lembrando que esse microlink eu gosto de usar o que tem o silicone por dentro, porque ele ajuda a fixar também tudo que a gente costurar nele.
Então, tudo que a gente fez de um lado, a gente faz do outro. Encaixa a parte da linha bem na pontinha do mega hair, a gente dá aquele pontinho bem apertadinho para não desmanchar essa costura depois. Posiciona o microlink na parte de dentro do mega hair para ficar escondido e ficar com um acabamento bem bonito, bem delicado, para depois, quando essa cliente mexer o cabelo dela, não aparecer nenhum microlink. E não esquece de reforçar bem esses pontinhos. Finalizamos então a costura dos microlinks, um de cada lado, e vamos pegar o fio de silicone para começar a confecção da tiara mágica ou do mega hair instantâneo. Então posicionamos ali uma pontinha do fio de silicone e eu gosto sempre de deixar um pedacinho a mais para depois fazer um ajuste que vocês vão ver. Sobrou um pedacinho do fio de silicone, aperto bem o microlink, de uma maneira que ele fique pro lado de dentro do mega, tá? Às vezes a gente aperta e eles acabam se mexendo um pouco, mas que ele fique mais na parte de dentro do mega. Aperto bem o microlink e me certifico que esse fio de silicone não está escorregando ali no meio. E eu preciso agora de um outro microlink. Antes de botar o fio de silicone naquela pontinha que já está costurada, eu preciso deixar o microlink sobrando aqui nesse fio, pra gente finalizar com ele depois. Agora, nós vamos pegar as duas pontas do fio de silicone, já encaixei no fio maior, e aquela pontinha que nós deixamos separada, sobrando, nós vamos encaixar no microlink também. Então, a gente vai fazer como se fosse uma argolinha com o fio de silicone. E vamos pressionar o microlink de novo, para deixar bem preso essa parte e não correr o risco de escapar. Agora, antes de a gente fechar o outro microlink, precisamos deixar um microlink nesse fio de silicone sobrando para depois fazer o mesmo acabamento que nós fizemos do outro lado. Então, encaixamos o microlink ali e vamos deixar reservado. Enquanto isso, nós vamos encaixando naquele microlink que está costurado na faixa
do mesmo jeitinho que a gente fez do outro lado. Deixa uma pontinha sobrando, fecha o microlink, pressiona bem apertadinho para não correr o risco de soltar. Me certifico que não está se mexendo esse fiozinho de silicone ali no microlink e finalizo encaixando a pontinha do fio que estava sobrando. Esse é um acabamento que a gente gosta de fazer para se certificar de que não vai escorregar, de que a cliente não vai perder esse fiozinho no meio do caminho. Esse fio ele é bem resistente, tá? Ele tem uma certa elasticidade, mas lembrando que ele não é um elástico, tá? Ele é um fiozinho de silicone somente para apoiar o cabelo na cabeça da cliente e assim fica mais fácil de ela fazer a colocação. Agora nós vamos aplicar o tic-tac e a gente tem que ver qual é o lado certo, tá? Que vai ser colocado esse tic-tac. Então os dentinhos a gente abre e vê os dentinhos pro nosso lado, pro lado de fora, tá? Então, acontece às vezes de acabar costurando ele virado e o máximo que vai acontecer é você desmanchar a costura e posicionar o tic-tac da maneira certa no cabelo. Esse tic-tac, ele tem 3 furinhos em cada lateral, mas a gente só vai precisar utilizar os 2 primeiros. Pois essa agulha que eu trabalho, ela é uma agulha mais grossa e não passa no último buraquinho do tic-tac. Mas não se preocupe que o que a gente vai precisar mesmo prender, já com os 2 buraquinhos a gente consegue fazer. A mesma coisa que eu faço no microlink, eu faço no tic-tac para ele ficar bem justinho e também não soltar do cabelo conforme o uso. Então eu vou encaixando entre as costuras do mega e vou fazendo essa costura para prender o tic-tac. Depois que eu coloquei a agulha, passei nos buraquinhos e prendi, eu vou para a lateral, costurando da mesma maneira. Eu dou uma passada e uma laçada na linha, para ficar bem apertadinha essa costura e ela não ficar com folga depois. E aí o mega fica bem apertadinho na cabeça da cliente e não corre o risco de cair depois. Eu vou fazendo essa costura até chegar nos buraquinhos da lateral do tic-tac e finalizar da mesma maneira que eu iniciei essa costura. Posicionamos o primeiro tic-tac, então, numa das pontas do mega hair e vamos fazer isso novamente no outro lado. Lembrando que esse tic-tac ele tem que ficar posicionado na parte de dentro do mega.
Tudo que nós fizemos do outro lado, nós vamos fazer desse. Vamos dar uma olhadinha ali naquele tic-tac, se ele tá certo, na posição certa, pra gente não ter que fazer essa costura de novo. Posicionamos da maneira correta, alinhamos e bora fazer novamente a costura. Então, esse método de mega hair, ele é um método bem inovador, ele não depende de manutenção, então a gente pode enviar para clientes de diversos lugares, outros estados, outros países, que ela não vai depender de um cabeleireiro para fazer a colocação desse método. Ela mesma vai conseguir aplicar e usar somente quando ela quiser mesmo. Então, esse mega hair de tiara mágica ou mega hair instantâneo é justamente para aquelas pessoas que não querem ter aquela obrigatoriedade da manutenção e usar somente quando for necessário. É um método muito seguro que não traz tração para o cabelo, nem para o couro cabeludo, é confortável, a cliente pode prender, pode fazer penteado, se o cabelo for 100% humano, pode fazer babyliss, não tem problema. É só ela fazer a aplicação e usar e seja bem linda, bem cabeluda, como nascemos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica para esse mega hair instantâneo. Vocês conseguem fazer em clientes que já têm a própria faixa e é só cobrar a confecção para elas e sair vendendo também. Eu vou dar mais uma dica para vocês, que é sobre o ajuste desse fio de silicone. Cada pessoa tem um tamanho de cabeça, né? E é claro que não é igual para todo mundo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai abrir apenas de um lado os 2 microlinks, com cuidado, tá? E vai puxar aquela pontinha que a gente deixou sobrando e vai ajustar, ou vai ensinar a cliente de vocês fazer esse próprio ajuste. Então, é super simples, é muito prático. Depois que ela achou o tamanho da cabeça dela, é só ela fechar o microlink novamente e está pronto com o ajuste certinho do tamanho da cabeça dela. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e é claro que não deixe de se inscrever nesse canal para poder ver mais dicas como essa.